passamos a apresentar o programa Vida em Comunidade, na apresentação de Andréia Maia e Luiz Marinetti. Um programa para evangelizar, vida em comunidade, porque Deus é comunidade. Bom dia, meu amigo, como vai você? Tanto tempo faz, enfim posso lhe ver. Hoje o que me importa é viver um pouco mais, saber da sua vida, como você vai. E agora pretendo conversar com você, meu amigo, pretendo conversar com você. Mostrai-nos, ó Senhor, a vossa bondade e a vossa salvação nos concedeis. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedeis. Bom dia, meu querido ouvinte da Rádio Café, bom dia nossas comunidades da zona rural, nossa querida paróquia de São Sebastião, já hoje começando em festa de Nossa Senhora da Glória, né? Que Deus seja nossa luz, que Deus seja a nossa esperança. Bom dia, Marcos Pirovani, bom dia, Luiz Marinetti. Bom dia, Andréia. Bom dia, querido ouvinte da Café FM. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, começamos mais um programa Vida em Comunidade, porque Deus é comunidade. Nosso tema de reflexão hoje, não tenham medo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, 22 a 33. É o Evangelho do próximo final de semana, né? Sábado à noite, domingo. E nós queremos conversar um pouquinho com você hoje. Nosso abraço carinhoso para os nossos ouvintes, né, de toda a nossa região. E quero mandar um abraço especial, André, para Maria José Francisco, né, para o seu filho Valdemar também, que está sempre na escuta do nosso programa. A Leisi também sempre ligadinha conosco. Um abraço e o oferecimento do programa aos missionários da nossa paróquia, uma grande equipe sempre disposta ao trabalho. Aos homens, né, que fazem parte do Terço dos Homens, que fizeram um bonito encontro diocesano, né, no último domingo. Então, nosso abraço a todos vocês. Nosso abraço carinhoso também a você que está fazendo aniversário. Muita paz, muita felicidade e muitos anos de vida. Então, um abraço hoje para Paula Vidal, minha afilhada, que fez aniversário dia 10. Dia 11 está fazendo aniversário a Ivaneida Rubio. Dia 12 a Maria das Graças Gil, a Isolina Tule, a Vanilda Batista, Ana Luísa Nacari. Parabéns para todos vocês. Dia 13 aniversário de Eliane Peixoto, Terezinha Borges, Terezinha Grilo, a Jaque Januário, filha do meu amigo Adão, a Vanessa Cabral, filha do Oswaldo e da Márcia, né? Parabéns para todos vocês. Também o Naelson Barbosa fazendo aniversário dia 13 e o José Fernandes. Dia 14, aniversário de Gabriela, a secretária nossa aqui na Rádio Café FM, né? Abraço para você, Gabriela. Né? Deus abençoe seu trabalho sempre. Também o Wagner Brinatti faz aniversário dia 14, o Wellington Tavares, abraço a todos vocês. Dia 15, aniversário de o Emerson Santos, a Jussara Lopes Franklin, a Maria da Glória Morena, fazendo aniversário também, Patrícia Minardi, o Paulo Silva, meu afilhado, também faz aniversário dia 15, Viviane Martins no dia 16, dia 16 também, o Arley Moreira. Que Deus abençoe e ilumine a vida de cada um de vocês. Pois bem, né, conversando hoje então sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 14, 22 a 33, não tenham medo, não ter medo, né? Esse é o dever do cristão, acreditar em Jesus sem ter medo. Porque ventos contrários e fortes sempre sopraram sobre a barca dos seguidores de Jesus. Como aos discípulos, também a nós, né, podem sobrevir ondas violentas, deixar-nos à deriva, sem rumo, perdido, ao sabor dos ventos, né? O vento levando para onde quiser. O Mestre, no entanto, quer que cheguemos sempre além, ao outro lado do mar. E ir além requer a coragem de enfrentar o desconhecido,
os mares aparentemente calmos que podem revelar as forças do mal e fazer sofrer a comunidade dos seguidores de Jesus. Mas o Senhor ressuscitado, embora não esteja visível em carne e osso entre nós, como aquela época, nunca deixará de nos acompanhar. O problema, portanto, não são as forças contrárias ao projeto de Jesus que as comunidades enfrentam e enfrentarão sempre. O problema maior é a falta de fé, nossa fraqueza na fé, que leva à falta de ânimo e de coragem. Afinal, o que significa para uma comunidade ter fé no Senhor que caminha sobre o mar, que está acima de todo e qualquer poder maléfico? Ter fé em Jesus Cristo significa superar tudo isso. Pois bem, vamos começar cantando então e oferecendo essa música para os nossos ouvintes queridos, para os aniversariantes, para a dona Elza, que está sempre na escuta conosco, para minha madrinha Lami e para você, especialmente que nos escuta. A música dos Cantores de Deus com o nome Fé, para que a gente sustente e aumente a nossa fé em Jesus Cristo cada vez mais. Respeito quem não crê, mas eu não saberia duvidar. Quando eu vejo amanhecer, eu penso em Deus. Quando eu vejo entardecer, eu penso em Deus. Quando eu vejo anoitecer, eu penso em Deus. Quando eu olho a natureza, eu penso em Deus. Quando eu olho para a montanha, eu penso em Deus. Quando eu olho o imenso mar, eu penso em Deus. Não posso descrever o Criador que eu nunca vi, mas sei que toda hora a sua graça passa por mim. Eu respeito quem não crê, mas eu não saberia duvidar. Quando eu vejo alguém amando, eu penso em Deus. Quando eu vejo alguém orando, eu penso em Deus. Quando eu vejo um pai chorando, eu penso em Deus. Nos mistérios do viver, eu penso em Deus. No mistério do morrer, eu penso em Deus. Nos mistérios de Jesus, eu penso em Deus. Não posso descrever o Criador que eu nunca vi, mas sei que toda hora a sua graça passa por mim. Não posso descrever o Criador que eu nunca vi, mas sei que toda hora a sua graça passa. Que música lindíssima, né? Que oração! Todas as vezes que eu contemplo as belezas de Deus, eu devo pensar em Deus, eu devo crer mais em Deus. Eu não posso descrever o Criador que eu nunca vi, mas sei que toda hora a sua graça passa por mim. E é preciso que nós tenhamos sempre essa coragem e essa força de agarrar a graça de Deus, porque ela passa constantemente perto de nós. Não tenha medo, né? É o que Jesus disse aos seus discípulos e hoje também diz para nós, né? Ainda que ouçamos a palavra de Jesus, né? Não tenha medo. Como Pedro, não conseguiremos vencer o poder do mal se o medo falar mais alto em nós. O medo, às vezes, paralisa, não nos deixa caminhar. Quando tiramos nossa atenção de Jesus e damos espaço ao medo, Jesus passa a ser para nós apenas um fantasma, uma miragem, uma aparição sem sentido. O medo, então, nos faz afundar nos problemas e conflitos, fechando a pessoa e a comunidade em si mesma. E sobre isso,
vale nos recordar a palavra do Papa Francisco, lá na exortação Evangelii Gaudium, o Evangelho da Alegria, que fala assim, né? Prefiro uma igreja acidentada, ferida e lameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma, pelo fechamento e pela comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Isso aí, né? É uma igreja em saída, uma igreja que sai pelas estradas à procura e ao encontro daqueles que mais necessitam. O Filho de Deus, afinal, revela-se como o companheiro de jornada, o defensor dos fracos, o irmão maior que nos acompanha na missão e nos dá força para sempre mais superar os mares da maldade, os mares das injustiças e das tribulações. Então é preciso cada dia mais atravessar as ondas de resistência para que possa se expandir o reino de Deus aqui na terra. E essa é a nossa missão. Pois é, nesse acontecimento, né, do Evangelho de Mateus, Pedro pede para andar sobre as águas. Interessante, né? Jesus que caminha sobre as águas, Pedro então quer ir ao encontro de Jesus, né, e pede também para andar sobre as águas. Quer experimentar o poder que domina a fúria do mar. O poder que na Bíblia é exclusivo de Deus. Jesus permite que ele participe desse poder. Mas Pedro tem medo. Pensa que vai afundar e grita: Senhor, salva-me! Jesus segura-o e repreende-o. Homem fraco na fé, por que você duvidou? Pedro tem mais força do que imagina, mas tem medo das ondas contrárias e não acredita no poder que existe nele. As comunidades não acreditam, nem nossas comunidades de hoje, daquela época, não acreditam na força do Espírito que existe dentro delas, dentro de cada um de nós e que atua por meio da fé. Pedro quer seguir Jesus com poderes extraordinários. No entanto, Jesus lhe mostra que ser seu discípulo é segui-lo no caminho da cruz, do serviço, da partilha, né? Não é sair andando sobre as águas, nem fazendo coisas grandiosas, mas caminhando, seguindo, acreditando, enfrentando as dificuldades da vida, na certeza de que Jesus caminha conosco e não nos deixa afundar. Isso aí. E entre a multiplicação dos pães e o discurso de Jesus sobre o pão da vida, o autor inseriu o quinto sinal. O que é o quinto sinal? É Jesus caminhando sobre as águas, né? E caminhando sobre o mar, Jesus como que antecipa a vitória sobre a morte que será alcançada com a sua ressurreição, né? E os discípulos se assustam quando vê o mestre andando sobre o mar, mas ele os tranquiliza dizendo: sou eu, não tenham medo, né? E andar sobre o mar significa ter o domínio do mal, simbolizado pelo mar. A revelação de Jesus, quando ele diz assim, sou eu, remonta a revelação de Deus a Moisés. Se Jesus está com seus discípulos, então não há motivo para medo, não há motivo para temer. Então, nós somos convidados, né, a encarar os desafios. A igreja toda precisa fazer a travessia do mar, pois a outra margem do lago é o lugar da missão. A comunidade não pode, de jeito maneira, ficar fechada em si mesmo por medo de enfrentar as adversidades, mas precisa sair, precisa ir às periferias. E a presença confortadora do Mestre garante a solidariedade de Deus, principalmente nos momentos mais difíceis, nos momentos de escuridão. Quando passamos por momentos de medo e desafios na missão, lembremos de Jesus dizendo, coragem, sou eu, não tenha medo. Coragem, sou eu, não tenha medo. É Jesus, o Mestre, que nos acompanha. É Ele que nos dá coragem diante dos desafios provocados pelo vento contrário. Então, é assim, nós devemos ter a coragem de também andar sobre o mar, né? Jesus andou sobre o mar porque Jesus enfrentou os desafios. E hoje nós somos convidados a andar sobre o mar, mas aqui na terra, né? Vencer os desafios, encarar as realidades cruéis que existem em nossa sociedade. Essa é a nossa missão de discípulos missionários de Jesus Cristo, né? Fazer o reino de Deus acontecer aqui e agora. Vamos ouvir mais uma canção? Tua palavra me anima, que a palavra de Deus possa sempre mais nos animar
a sermos verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo. Nós vamos quero oferecer essa canção para a comunidade Santa Luzia, onde nós tivemos o plenário, né, do mês de julho lá, 3 grupos, né? Um abraço especial para o grupo Divino Espírito Santo, para o grupo Sagrada Família e para o grupo Nossa Senhora Aparecida, que esteve presente ontem no plenário. Que Deus possa dar forças para continuarmos a missão de Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia ao Senhor. Quando meu barco vacila nas ondas bravas do mar, tua palavra me anima. Coragem sou eu. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia ao Senhor. Quando não tenho palavras, todos travando meu fim, o teu Espírito fala. Não temas, sou eu. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia ao Senhor. Aleluias ao Senhor. Jesus entra na barca. Estamos falando então do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 23 a 33. É Jesus entrando na barca e a ventania para. Os discípulos ficam maravilhados e ajoelham-se diante dele, reconhecendo que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Quando reconhecemos a presença de Jesus em nosso meio, já não temos medo das tempestades e marés da vida. Ficamos segurando firmes em sua mão e enfrentamos os ventos contrários. Como diz a música, se as ondas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. As ondas do mar provocam medo, pavor. Esta era a situação em que se encontravam os discípulos e discípulas na época de Jesus, boiando no mar da vida dentro do barquinho da comunidade. Então, o episódio, né, do evangelista Mateus, ele não está falando de mar, ele está falando de comunidade, está falando de vida das pessoas, né? Esse boiar, né, para lá e para cá, no barquinho do mar da vida, né? Com seus problemas diários, com as suas dificuldades. Então, Jesus está chamando para a gente ter coragem, ter fé, né? E acreditando nele, perdemos o medo, e aí não afundaremos, nem nós, nem nossas comunidades. Ninguém tem a possibilidade de controlar a força das ondas, a não ser Deus. Mateus, o evangelista Mateus, relata a caminhada de Jesus sobre as águas, para que as comunidades não se assustem nem afundem como Pedro, mas tenham a firme convicção de que em Jesus ressuscitado, a força criadora de Deus a sustenta. Isso aí, né? E com fé e coragem, nós chegaremos com ele do outro lado, com Jesus do outro lado. Mais além, onde nos espera a terra, numa vida mais digna, partilhada, fraterna. Não tenhamos medo, portanto, pois ele é o mesmo nosso mestre, nosso Senhor, que assim o quer. Então, meus queridos irmãos, amados ouvintes, é preciso ter essa coragem, né, de atravessar as ondas da resistência para poder expandir o reino de Deus. Quando no Evangelho, né, Pedro fala, Senhor, se és realmente tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Jesus responde para Pedro, né, vem Pedro. E Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando ele sentiu aquele vento forte, ele ficou com muito medo. E começando a afundar, ele gritou, Senhor, salva-me. Né? Todos nós temos medos.
Os discípulos tinham e nós também somos discípulos de Jesus Cristo no hoje. O medo faz parte da vida. O medo, ele deve servir para nos educar e não para nos travar, né? Nos deixar acomodar. O medo tem que ser pedagógico. Ele tem que nos ajudar a vencer os desafios também. O medo não pode nos paralisar. Então, para sermos verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo, nós temos que encarar o medo como uma atitude pedagógica, como uma atitude que nos educa e não uma atitude que nos paralisa. E é isso o que Deus pede de nós, o que Jesus Cristo pede de nós, que nós não tenhamos medo porque Ele está conosco, né? Está conosco até o fim dos tempos. E estamos no mês de agosto. Semana passada, a igreja celebrou a vocação dos padres, dos diáconos e dos bispos, né? E nesse final de semana agora, né, nessa segunda semana, a nossa igreja celebra em comunhão com os vocacionados à vida familiar. Você aí, que é pai, que é mãe, né? A igreja está rezando por você, pela vida familiar. E principalmente pelos pais, né? Que domingo é dia do papai, Luiz. Desde já eu deixo um abraço carinhoso, né? Para os dois pais que estão aqui perto de mim, né? O Marcos Pirovani e o Luiz Marinetti, né? Feliz Dia dos Pais para vocês antecipado. Que Deus possa, né, dar muita sabedoria a vocês para, né, dirigir a família de vocês, né? Guiar os filhos sempre no caminho do bem. E a todos os papais que estão nos escutando, muita luz e muita paz da paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoá-los cada dia mais. Pois é, né? E pedindo a bênção de Deus, nós vamos lembrando então que nós estamos hoje começando a novena de Nossa Senhora da Glória, aqui na Igreja Matriz, né? Convidamos a todos vocês para participar. Um convite especial para as comunidades aqui do setor cidade, né? Todas as nossas comunidades aqui da cidade de Espera Feliz, para estarmos presentes hoje, trazendo representação, o maior número de pessoas possível, né? Para a gente fazer essa abertura bem bonita. E o padre que vai presidir a missa hoje é o padre Mundinho, né? Padre José Raimundo da Costa, o superior geral da Congregação dos Missionários Sacramentinos. Amanhã, sábado, o padre Sebastião Santana. No domingo, o padre Luiz Carlos, né? Então, venham participar, né? Cada dia um tema especial, cada dia uma mensagem de Deus para a nossa vida. Esse convite a nós para celebrarmos a nossa fé em Deus, né? Iluminados ou guiados, né? Pelos exemplos de Nossa Senhora da Glória. O curso do mês da Bíblia, que vai acontecer no próximo dia 26 de agosto. Esse curso é um convite especial para todos os coordenadores e coordenadoras de comunidade, e os coordenadores deverão trazer um ministro da palavra da sua comunidade para participar com ele. Então, dia 26, não deixem de participar. E no dia 3 de setembro está chegando aí o encontrão dos grupos de reflexão em Caratinga, encontro da diocese inteira. E nós estamos aguardando você aí das comunidades rurais, tá? Para mandar o nome de quem vai participar, quem vai a Caratinga. Aqui na cidade tem muita gente querendo ir, nós estamos segurando as vagas para as comunidades. Se não vier, nós vamos precisar encher o ônibus com o povo aqui da cidade mesmo, tá? Mas nós queremos que as comunidades estejam presentes. A ideia é de que cada comunidade tenha o seu representante nesse encontro diocesano dos grupos de reflexão. Para facilitar, porque nós vamos ter que sair daqui às 11 horas da manhã, nós vamos fazer um almoço aqui no seminário às 10 horas. Com 10 horas tem um almoço servido aqui para nós no seminário. Em seguida a gente sai então em viagem para Caratinga com a graça de Deus. Esperamos, né, que você das comunidades se manifeste. O encontro é para quem é participante de grupo de reflexão. Não esqueçam disso. E não deixem de mandar o nome para nós. Nome e documento. Porque a viagem precisa da lista dos nomes e dos documentos, com o documento das pessoas que irão viajar. É isso aí, né? É essa igreja a caminho, é essa igreja sinodal, né? Como o tema da Nossa Senhora da Glória esse ano, né? Maria do Sim. Maria do Sim. Corações ardentes e pés a caminho.
É esse o convite para nós nessa sexta-feira, né? Dizer sempre o nosso sim, deixar o nosso coração arder e colocar os nossos pés a caminho da missão. É essa a nossa missão, é a missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Chegando ao final, né, vamos fazer junto a oração pela paz, a oração de São Francisco de Assis e a oração que deve ser sempre a oração de todos nós. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Fiquem com Deus até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Nosso abraço também, André, para o Conselho de Leigos da Forania de Carangola, que se reúne hoje lá em Fervedouro para preparar a festa de Cristo Rei. Já é a segunda reunião em preparação, né? Desejamos uma boa reunião a todos e que Deus ilumine, né, o nosso trabalho de leigos e leigas na igreja e no mundo. Grande abraço, até a próxima sexta, se Deus quiser. Apresentamos o programa Vida em Comunidade, na apresentação de Andréia Maia e Luiz Marinetti.